Fala turma, estamos começando mais um podcast. Esse é o podcast que vai ajudar você a construir uma cultura forte e ter uma liderança forte também, para que a empresa não fique 100% dependente de você. Se você é dono de uma pequena e média empresa e quer colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, o único caminho que você tem para fazer isso é construir uma cultura organizacional e deixar claro para as pessoas qual que é a visão da sua empresa, para onde que a empresa está indo, para que a empresa possa crescer sem depender de você. A gente atende aqui muitos donos de empresas, são empresas que estão aí em rápido crescimento, que estão crescendo, mas que o dono fala assim, pô Luciano, eu preciso, cara, conseguir fazer com que as minhas equipes tomam decisões sem depender de mim. Só que aí eu pergunto, a cultura está escrita? Está desenhada? Não, Luciano, não está. Como que você quer que as pessoas pensam, haja e faça, execute parecido com você, sendo que você não consegue dar essa clareza para as pessoas, não consegue comunicar isso para as pessoas? Então, turma, não vai funcionar, né? Então, por isso que a gente precisa trabalhar a cultura da empresa e deixar essa cultura clara para todo mundo, principalmente para os líderes, né? Porque quem é que desce a cultura para a operação? São as lideranças. Se essa liderança não está alinhada com a cultura da empresa, as chances são que a gente vai ter muito problema, né? Vai ter um puxando para um lado e outro puxando de outro. Então, por isso que é importante ter uma cultura forte para ter uma liderança forte, tá? E o tema de hoje é cultura de venda. Tá aqui uma coisa que eu gosto demais de falar. Então, esse podcast vai ser maravilhoso, tenho certeza. Vocês que estão nos acompanhando agora pelo Instagram, esse podcast ele não vai ficar gravado, então se você estiver aí ao vivo junto com a gente, assista, anota os insights que você vai pegar em primeira mão aqui, tá? Nós estamos aqui na nosso quinto episódio dessa nova temporada nossa de podcast e hoje nós vamos falar aqui um assunto que eu tenho certeza que interessa a todas as empresas, né? Que é cultura de vendas. E aí eu quero começar esse podcast aqui fazendo uma pergunta para você. Será que a sua empresa ela faz vendas ou a sua empresa sofre uma venda? E aí por que eu estou fazendo essa pergunta, turma? Eu vejo muitas empresas que elas sofrem uma venda. E aí por que elas sofrem uma venda? Como que você pode saber se você faz ou se você sofre uma venda? Primeira coisa, venda ela é um processo. Então venda é matemática pura, matemática pura. Se você hoje tem definido qual que é a jornada do seu cliente, se você tem definido um script, objeção, se você tem as suas taxas de conversão, tudo na sua mão, então quer dizer o quê? Você está fazendo venda, você está no controle. Agora, se você não tem esses indicadores que eu te falei, se você não sabe o que é taxa de conversão, MQL, se você não olha para esses indicadores, você está sofrendo uma venda, né? E aí eu quero que você pense um pouco, reflita aí, né? Muitas vezes a gente que atende muitas empresas aqui, eu vejo assim, ó, muitos problemas poderia ser evitado dentro da companhia se essa empresa simplesmente entendesse qual que é a cultura dela de vendas, né? Onde que essa empresa quer chegar, o que a gente precisa fazer para chegar naquele resultado, né? Se a gente pelo menos entendesse isso, as coisas já meio caminho já está andado, né? Olha só, eu quero começar aqui trazendo aqui uma experiência que eu tive ultimamente com vendas. Eu estava me mudando de casa e aí eu tenho bastante amigos, bastante pessoas que me conhecem, né? E aí eu postei lá no meu Instagram um trabalho de cultura que eu tinha feito com uma construtora, com uma empresa. E aí um conhecido puxou eu lá no Instagram e falou, cara, eu estou trabalhando com corretagem de imóvel e tal. Fica até o final que você vai entender essa história, tá? Você vai entender o porquê que eu estou trazendo essa história. Estou trabalhando com a parte de corretagem de imóvel e tudo mais e tal. E eu queria
o contato desse cara aí, meu, você consegue passar o contato dele para mim, Luciano? Porque, poxa, cara, acho que eu posso fazer uma parceria bacana e tudo mais, tal. E aí eu falei assim, cara, a empresa não é daqui da nossa cidade, é uma empresa de longe e tal. Então, então não vai dar. Mas, ó, se você precisar de alguém aí, cara, que tá comprando uma casa, que queira se mudar, que queira, né, enfim, alugar um imóvel novo, me passa meu contato aí que eu tô conseguindo, que eu tô fazendo esse trabalho, tá, Luciano? Beleza. Falei, cara, eu tô procurando uma casa. E aí essa pessoa falou assim, cara, me fala qual que é o padrão da casa que você quer. Falei o padrão, tudo mais. E aí ela me mandou alguns links, inclusive eu gostei demais de uma daquelas casas. Eu falei assim, cara, agenda para eu ver essa casa hoje ou amanhã, que é essa casa que eu quero. E aí essa pessoa me falou assim, Luciano, você espera um pouquinho, porque tá com uma fila grande de visitação nessa casa. Então não vou conseguir te levar lá agora, talvez nem hoje nem amanhã. Espera um pouquinho, que acho que segunda-feira, terça-feira eu consigo ir lá com você. Falei, beleza. Só que, paralelo a isso, tinha outros corretores entrando em contato comigo. E aí, um outro corretor, eu falei, cara, mandei aquele link pro cara, falei, meu, eu quero ver essa casa. Você tem? Eu tenho ela aqui. E aí, espera um pouquinho, Luciano, que eu já te dou um retorno. Os dois não me deram retorno. E aí, beleza. Aí uma outra pessoa que entrou em contato comigo, como eu estava procurando, ela me mostrou essa casa também. A terceira pessoa mostrou essa casa. E aí eu falei, pô, cara, né, parece que tudo está caminhando para eu fechar essa casa. Aí eu fui lá conhecer, essa pessoa me mostrou, fui lá conhecer, visitei tudo, gostei. Falei assim, cara, é essa casa que eu quero, né? Acabei fechando a casa. E olha só que curioso isso. As outras duas pessoas que tinha me procurado para me ajudar nessa jornada de encontrar a casa perfeita, as outras duas pessoas não responderam até hoje. Até hoje não me responderam, né? E qual que é a reflexão que eu deixo aqui para vocês? Será que hoje, dentro da empresa de vocês, vocês estão treinando os vendedores de vocês para que eles entreguem uma experiência lá na ponta para o seu cliente e que principalmente atenda rápido, com qualidade, entregando aquilo que o cliente de fato está procurando? Porque, turma, olha só, a gente vive numa comunidade, em um país, onde as coisas elas tendem a ficar cada dia mais disputado, cada dia mais concorrido, sabe? Tem gente que fala assim, Luciano, muita concorrência, o mercado tá isso, tá aquilo, e é verdade, tem muita concorrência mesmo, e sempre vai ter muita concorrência, sabe? A concorrência ela nunca vai ficar menor, principalmente porque a gente vive num país capitalista, pô. Tem cada vez mais empresas entrando nesse mercado em todos os segmentos. E aí, você precisa ser cada vez mais capacitado, cada vez mais competente para ganhar sua parcela no mercado. E como que a gente faz isso? Tendo uma cultura de venda, né? Então, a pergunta que eu te faço é, será que os seus vendedores hoje, eles são pessoas que estão alinhados com a cultura da empresa? Eles sabem qual que é a cultura de venda dessa empresa? E eles conseguem entregar uma experiência lá na ponta que faça sentido para o seu cliente? Essa é a pergunta que eu te faço. Porque olha só, a conclusão que eu chego é que essas empresas que não me dão um bom atendimento, elas não estão treinando os seus vendedores. Não estão treinando. E turma, quando a gente fala de venda, a gente precisa entender duas coisinhas aqui, ó, no processo. Duas coisinhas, tá? A primeira é visão, né? E a visão está alinhada com a cultura da empresa. E a segunda é ambição. E a ambição está ligado diretamente com quem você contrata para o seu departamento comercial, tá? Então eu vou te dar um exemplo de visão aqui. Imagina o seguinte, eu não falei que vendas é número? Então, quando a gente fala de um processo de venda, o que toda empresa deveria estar olhando? Para um funil de vendas. E o que é um funil? Tá? De uma forma bem simples aqui, que talvez você nunca tenha entendido o que é um funil de vendas, né? Talvez você já saiba, mas de uma forma bem simples, é um funil onde entra um monte de pessoas interessadas ali. E por que chama funil? Porque ele vai estreitando, estreitando, estreitando e nem todo mundo vai comprar. Tá? Então, a empresa precisa ter essa visão desse funil de vendas. Tá? Então, imagina o seguinte,
como que eu atraio pessoas para o meu negócio? Vamos pensar o seguinte, tá? A gente tem um funil de vendas. O primeiro passo desse funil de vendas é a gente pensar na atração. Então, o que é atração? Né? Eu posso dar um exemplo meu aqui. Ó. Eu trabalho com a parte de consultoria, sou especialista em cultura organizacional. Ajudo as empresas a construir uma cultura forte, desenvolver uma liderança forte para conseguir escalar o negócio. Então, se eu trabalho com cultura, como que funciona o meu funil? A minha parte de tração no meu funil, que é onde eu capto a atenção do meu cliente na internet, por exemplo, né? E não precisa ser só na internet, tem vários meios de fazer isso, mas eu acredito que o meio mais eficiente é a internet. Eu capto a atenção do meu cliente e aí eu trago ele para um processo. Né? Como que eu faço isso? Por exemplo, eu preciso estar gravando conteúdos, falando sobre as dores, falando sobre os desejos. Eu também tenho que entender quais são as objeções do meu cliente, ou seja, o que impede o meu cliente de comprar. Se eu entendo tudo isso, turma, eu estou sempre alimentando, nutrindo esse cliente. Isso faz parte da atração. Tá? Então, eu estou sempre nutrindo. E aí, eu vejo muitas empresas que elas estão tentando fazer esse trabalho, só que de uma forma, vamos dizer assim, que não é eficiente, de uma forma errada. Né? O que é de uma forma errada? Direto, eu entro no Instagram de alguma empresa que está lá assim, ó, panfletagem digital. O cara está fazendo panfletagem digital. Ele está lá falando, por exemplo, o preço das coisas. Preço X, preço Y. Cara, as pessoas, elas gostam de comprar, mas elas não gostam que você vende para ela. Olha que coisa louca isso. Então, elas gostam de comprar. O controle da compra tem que estar na mão delas, mas elas não querem ver ninguém vendendo para elas. Então, como que você faz isso? De uma forma bem simples. É educando o seu cliente. Educando. Ao invés de eu tentar vender alguma coisa, eu vou educar. Então, eu vou colocar lá um conteúdo, por exemplo, 3 passos simples para você construir uma cultura organizacional. Estou dando um exemplo do nosso caso aqui. Primeiro passo, você precisa ter essa cultura definida. E aí, vamos lá. Como que a gente define essa cultura? Segundo passo, precisa contratar as pessoas certas. Se você errar na contratação, esquece. Não existe liderança que dê jeito em má contratação. Terceiro passo, você tem que ter os rituais de cultura muito bem estabelecidos dentro da sua empresa. E aí eu vou lá e falo quais são os rituais. Por exemplo, se eu solto um conteúdo desse, quem está interessado em construir uma cultura forte, em ter um time forte, vai com certeza consumir esse conteúdo. Em algum momento eu vou ganhar pessoas na minha rede social, vou ganhar seguidores, e eu vou, em algum momento, fazer uma oferta para essas pessoas, através do tráfego pago. Estou dando algum exemplo aqui. Tá? Agora, se eu chegasse na minha rede social, por exemplo, vamos supor que eu estou falando de tração aqui, tá? Se eu chegasse e ficasse tentando o tempo todo vender alguma coisa para alguém, vai funcionar? Cara, as pessoas não iriam querer nem fazer parte da minha rede social. Tá? Então, pensa você hoje na sua empresa. Como que você atrai a atenção dos seus clientes? Ou seja, como que você constrói um jardim para que os seus potenciais clientes queiram pousar nesse jardim, queiram estar próximo de você? Esse que é o papel da atração, turma. É você ser atraente a ponto de você conseguir atrair pessoas que têm aquela dor. E tudo isso de uma forma completamente íntegra. Por quê? Porque você tem um bom produto, você confia no seu produto e você quer vender o seu produto. Você quer que cada vez mais pessoas tenham acesso a esse produto, porque esse produto transforma a vida das pessoas. Então, esse é o papel, você construir esse jardim, só que para isso você precisa entender do seu cliente. Tá? Então, isso é o que eu chamo de tração. Não é fazer a panfletagem digital, sabe? Ficar colocando preço de tudo e tal. Então, ao invés de você fazer a panfletagem digital, você tem que fazer o quê? Você tem que ensinar alguma coisa para o seu cliente. Simples assim. Tá? Criar uma forma de criar esse rapport com o seu cliente. Esse é o principal ponto aqui. E aí, turma, por que eu estou falando isso? Tá? Muitas empresas, elas acabam não tendo esse processo de venda, que a gente fala de tração e depois conversão, que eu vou falar agora no próximo. Ela não tem esse processo e ela vive muito por indicação. Qual que é o problema de viver por indicação? Se você está precisando bater uma meta,
Você está esperando indicação. Mas e aí? Se ninguém te indica, você não vai vender? Então quer dizer, ai meu Deus do céu, né? Vou rezar aqui para o santo das vendas ajudar que eu consiga bater minha meta hoje. Não, cara, não vai funcionar. Então se você tem um processo e você tem clareza de como que você traciona, você já sabe os seus números, né? Eu posso te dar um exemplo aqui. A nossa taxa de conversão aqui na empresa é de 30%. Então, por exemplo, eu sei que de todo mundo que aplica para o nosso programa, essas pessoas que aplicam, elas vão agendar uma reunião e da reunião ali eu tenho uma taxa de 30%. Ou seja, se eu quero fazer 3 vendas, eu preciso fazer pelo menos 10 reuniões. 10 reuniões, eu vou ter 3 vendas. Se eu quero fazer 6 vendas, eu tenho que fazer 20 reuniões. Se eu faço 20 reuniões, eu tenho 6 vendas. Então, se a gente tem acesso a esses números, fica muito mais previsível a forma da gente conseguir escalar o negócio, né? Se a gente começa a olhar para isso daí. E, turma, tudo isso é olhando para dado, é olhando para número, né? Até isso faz parte da cultura, porque tem muitas empresas que não olham para dado, que não olham para números. E aí, se eu tomo decisão no feeling, no sentimento, qual que é a chance que eu tenho de ser mais assertivo naquilo que eu estou fazendo? É zero, pô. Né? É zero. Ah, eu acho que vai ser de tal forma. Eu acho. Não, cara, olhando para dado. Olhando para dado. É simples. A partir de, vai chegar uma hora que você vai ter os números da sua empresa na mão. Quer fazer 50 vendas? Beleza, você já sabe quantas reuniões você vai ter que fazer, já sabe quantas pessoas tem que contratar. Tá? Então, esse é o pilar de tração, né? E aí, olha só, isso que eu estou falando para vocês, né, serve para qualquer empresa. Qualquer empresa. Serve para qualquer empresa de serviço. Qualquer empresa de serviço, ela pode ter um processo ali onde eu trago o cliente para uma reunião e eu faço uma reunião com ele e ali dentro da reunião eu vou fazer as vendas, né? E aí, como que funciona o pilar de conversão? Tá, então, tração eu capto a atenção do meu cliente e conversão. Conversão, eu vou agendar uma reunião. Então, esse cliente ele veio até mim, né? Eu agendei a gente chama de MQL, que é quando o cliente ele é Marketing Qualification Lead, quando a pessoa aplicou para estar junto com você, mas ela é qualificada. Então, isso serve para qualquer empresa de serviço. Você vai lá e traz ela para dentro de uma reunião, né? E nessa reunião você vai seguir um script de vendas, né? Então, como que funciona esse script, Luciano? Você vai ter lá perguntas situacionais que você vai fazer para o seu cliente. O que são as perguntas situacionais, gente? É você entender, por exemplo, quantidade de funcionário, qual que é o faturamento da empresa, aonde que a empresa está localizada, qual que é o nicho, qual que é o segmento dessa empresa. Então, tudo isso são perguntas situacionais, tá? Quando você tem um script, fica muito mais fácil de você vender. Num processo de vendas, você fala 30% fazendo as perguntas e o seu cliente fala 70%. Aí as pessoas invertem isso, né? Muitas vezes o que a gente vê é o vendedor querendo ouvir sim, então ele fala um monte de coisa, ele acha que tem alguma coisinha ali que vai ser o pulo do gato que ele vai falar e o vendedor e o cliente vai comprar. Pô, se eu falar isso aqui. E na verdade não existe o pulo do gato. Existe um processo onde você primeiro entende o seu cliente, faz as perguntas, né? E aí depois você consegue conduzir o seu cliente para um processo de venda quando você vende um serviço, tá? Isso funciona muito bem. Turma, qual que é o segundo tipo de pergunta? Eu vou fazer pergunta de problema para o meu cliente. Então, por exemplo, tá, vamos lá. Quais são as dores que você tem hoje? Quais são os problemas que você tem hoje dentro do seu negócio? Eu vou fazer essa pergunta e aí o que eu espero ouvir do cliente? Eu espero que ele abra o coração dele para mim e conte para mim o que eu estou precisando ouvir. Às vezes o cliente ele não entende a nossa pergunta. Quais são as suas dores? Cara, o cara não entendeu quais são as dores dele. E aí você tem que fazer essa pergunta de um jeito diferente. Tá, quais são os seus desafios? E aí a pessoa vai trazer, pô, Luciano, meu desafio é falta de engajamento do time, é falta de clareza, né? As pessoas dependem muito de mim para tomar decisão. Eu acabo ficando sobrecarregado, pô, cara, eu não consigo tirar férias, eu não tenho tempo para nada, sabe? Então, o cara vai pergunta de problema, tá trazendo os problemas, né? Pensa você como que você pode encaixar isso daí na sua empresa também, no seu mercado. Se você vende, por exemplo, serviço, tá? O cara vai trazendo os problemas. Depois,
A terceira etapa, né, que eu chamo de perguntas ainda, são perguntas de implicação. E aí, olha só, você vai falar para o seu cliente assim, cara, vamos lá. Então, você está me trazendo esses problemas aqui e isso tem trazido algum tipo de impacto negativo na sua vida? Pô, claro que tem, Luciano. Eu tenho deixado de crescer, poderia estar crescendo mais, eu poderia estar aproveitando mais oportunidade. O meu problema não está da porta para fora, meu problema está da porta para dentro. Eu não tenho braço hoje para pegar todas as oportunidades. E aí você vai fazer para ele assim, tá, então você está me falando que você poderia estar crescendo mais. Poderia estar crescendo quantos por cento a mais? Pô, Luciano, poderia estar dobrando de tamanho, né? E aí, tá, então você está me falando que hoje você poderia estar dobrando de tamanho, mas que você não está dobrando de tamanho porque você hoje não tem esses problemas aqui resolvidos, né? Tá com a cultura fraca, não tá conseguindo se comunicar melhor com o time, tá. É isso, tá. E cara, você gosta de passar por esse tipo de problema? Você gosta de ficar deixando dinheiro na mesa? Óbvio que a pessoa vai responder, claro que não. Tá maluco? Tá maluco, meu irmão? E aí o que você vai fazer? Você vai fazer, tá, então tá bom, vamos lá. Se eu te mostrar um programa onde a gente resolve essas dores, resolve esses problemas seu, faz sentido? Eu tiro você aqui do estado A, você tá aqui no estado A, hoje você tá sem tempo, sobrecarregado, tudo dependendo de você, falta de clareza nas tomadas de decisões, o time desengajado, pessoas não entendem qual que é o propósito da empresa, não entendem por que elas fazem o que elas fazem, tá? Então você tem esses problemas hoje. A empresa está muito dependente de você. Agora imagina você no estado B. Você saiu do estado A e você foi para o estado B. Cara, agora você tem um time engajado, alinhado, comprado com o propósito da empresa. Gente que trabalha porque tem um propósito, está alinhado com esse propósito. As pessoas dão o melhor delas, atendem bem o seu cliente. Quando você pega uma oportunidade da porta para fora, você coloca da porta para dentro, as pessoas entregam com sangue nos olhos, né, com um sorriso no rosto. E o seu cliente sai feliz, sai indicando você, tá? Cara, além de faturamento e lucro, o que mais que você iria ganhar? Pô, você iria ganhar tempo de qualidade, ia poder tirar umas férias sem ficar com o telefone pendurado na orelha, resolvendo problemas. A minha empresa ia ser mais lucrativa. E a pessoa começa a abrir o coração dela para você, contar tudo o que ela iria ganhar. E aí, o que você vai falar para ela? Você vai falar assim, tá, se eu te apresentar então um programa, onde a gente aqui consegue resolver essas dores e fazer com que você chegue nesse estado B, faz sentido para você? Eu quero que você seja honesta comigo. Se eu te apresentar um programa que a gente resolve isso, a gente fecha hoje, eu tenho o seu sim, e a pessoa fala, pô, às vezes a pessoa fala, depende, cara, depende. Eu tô precisando, mas depende, né? Se fizer sentido para mim, se tiver dentro da minha condição financeira, eu fecho. Ok, então posso contar com o seu ok? Pode. E aí, turma, você vai lá e apresenta o seu programa. Olha só, você entendeu que venda, ela é um processo? Você entendeu que você não pode simplesmente negligenciar alguma dessas etapas do processo? Se você negligenciar, você não vai conseguir vender. Não vai conseguir fazer uma venda boa. E aí tem gente que pensa assim, tá, Luciano, isso é lindo, maravilhoso. Lindo, maravilhoso. Você mostrou aqui um processo de venda para quem vende serviço. Mas eu vendo produto. Como que eu vou encaixar isso dentro da minha realidade? Turma, olha só, presta atenção. Tração e conversão é a mesma coisa para todos os públicos, para todos os tipos de empresa, sabe? Você sempre vai ter clientes querendo comprar o seu produto e o seu serviço. Só que você precisa conseguir encontrar essas pessoas, ou seja, tração. Você precisa conseguir se conectar com essas pessoas, ou seja, tração. E depois você tem que ter um processo para vender, tá? Olha só, quando eu falo aqui, ó, de tração e conversão, eu conheço várias empresas que elas não têm clareza de que elas precisam ter um departamento comercial dentro do negócio. Então, vou te trazer alguns exemplos aqui, ó. Uma padaria. A padaria ela não sabe que os atendentes são vendedores. Os próprios atendentes, eles não sabem que eles são vendedores, né? O dono não sabe que os atendentes são vendedores. E os atendentes também não sabem. Então, como que esses caras vão performar em vendas, sendo que existe uma falta de visão? Lembra que eu falei?
que para você conseguir escalar, você precisa de duas coisas. Primeiro é visão, né? E aí a visão, eu quebrei ela em dois lugares, 2 pontos aqui, tá? Tração e conversão. Então, se os vendedores não sabem, cara, eles ficam tirando pedido, né? A empresa ela vai sofrendo uma venda, tá entendendo? Vai sofrendo uma venda, tá? Então esse é um ponto importante. E aí, dentro de um supermercado, por exemplo, como que a gente consegue escalar o negócio, Luciano? Esse processo não funciona para mim. E olha só, eu tenho feito alguns benchmark, né? O que é benchmark? É quando você vai estudar o que está dando certo no mercado, vai pegar outras referências de negócios que têm prosperado, que têm dado certo. E quando eu vou fazer alguns benchmark, eu vejo o seguinte, tem alguns supermercados com uma cultura gigantesca de venda. Então o cara faz uns vídeos, cara, que viraliza na internet. Uns vídeos bobos mesmo assim, mas que viraliza na internet. E aí, o que acontece, turma? Tudo isso tá no pilar de atração. Por quê? Se tem um vídeo lá com 50 mil visualizações, as pessoas curtindo, colocando comentário, 100 mil visualizações curtindo, colocando comentários, quando eu vou pensar em ir no supermercado, eu vou pensar em ir qual? Pô, cara, eu vou naquele que é legal, que os funcionários são felizes, que eles fazem vídeos mostrando dia a dia a rotina da loja. Sabe? E aí, aquilo ali está chamando a atenção do cliente. E aí o cliente entra dentro da loja. Depois que o cliente entrou dentro da loja, ele vai comprar, por exemplo, 1 quilo de linguiça para fazer um churrasco, por exemplo. O cara que está lá no balcão servindo fala assim, pô, é para churrasco? É. Rapaz, chegou uma picanha aqui, olha que essa daqui você não tem noção. É da boa mesmo. E é para churrasco, viu? Essa daqui já está no corte do churrasco e tal. O cliente, ele fala, às vezes o cara não ia levar picanha, e ele leva. E o produto é bom, turma. Na hora que ele estiver lá festejando com os amigos, comendo aquela picanha, ele fala, rapaz, não é que o cara lá falou que era para levar, que era bom e é bom mesmo? Olha só, se o produto é bom, você tem que vender. Não pode não vender. Então você vai aumentando o ticket médio, né? Aí, de repente, olha só, a pessoa tem uma clínica veterinária. Gente, isso que eu estou falando funciona para todos os negócios, para todos os nichos. Isso é cultura de venda. Como que a gente faz para escalar as vendas dentro de uma clínica veterinária? Você vai postar um conteúdo no pilar de tração, mostrando a importância de vermifugar o seu gato, o seu cachorro, mostrando a importância de não deixar atrasado a vacinação. Sabe? Você tem que ter uma pessoa dentro da sua empresa ligando para os clientes. Você tem que ter um cronograma certinho, bonitinho, de todas as datas de vacinação e você tem que ligar para o seu cliente. Sabe? Com 30 dias antes de vencer a vacina, ligar, falar, seu fulano, eu estou vendo aqui que a vacina do seu gato vai vencer no dia 15 do mês que vem. E eu estou entrando em contato antes para a gente agendar uma vacinação para você não deixar vencer, cara, porque aí você coloca lá os riscos que o gato vai estar exposto se essa vacina vencer. Cara, eu duvido que você não aumenta pelo menos 30% aí a receita dentro do seu negócio só de fazer essas técnicas que eu estou te mostrando aqui num podcast gratuito. Eu duvido que você não aumenta 30% de receita. E detalhe, com o cliente mais feliz, porque o cliente vai falar assim, cara, nenhum lugar me deu um atendimento igual a esse. Cliente mais feliz, cliente confiando no seu trabalho, pô, o cara se preocupa comigo, e realmente você está se preocupando mesmo, porque você imagina, turma, tem muitos animaizinhos aí que nem são vacinados, né? Tem muitos clientes que tá deixando de fazer uma receita, tá deixando de levar um bolo, né, de uma padaria para casa, porque as pessoas não têm um processo de venda, porque não vende, não tem a cultura de venda dentro do negócio. Então, vocês estão entendendo, turma, que isso se aplica em qualquer empresa. Estou contando um pouco do nosso processo aqui, mas isso se aplica em qualquer empresa. Qualquer empresa, tá? Então, o pilar de tração é eu chamar a atenção, trazer o público, e o pilar de conversão é eu converter aquilo ali se transformar em venda, cash, dinheiro no bolso. Tá? É impossível vencer uma empresa que tem uma cultura de venda e que faz gestão.
que entende o processo. Se alguma coisa não está funcionando aqui, eu volto o meu processo. Cara, as vendas não estão saindo do jeito que eu gostaria. Não existe falta de venda, existe uma ineficiência de venda. Se não está saindo venda e eu tenho um processo definido, eu vou voltar esse processo. Cara, vamos lá. Quantas pessoas que entrou dentro da loja? Dessas pessoas que entrou, quantas pessoas comprou? Dessas pessoas que comprou, qual foi o ticket médio? Às vezes não está entrando ninguém dentro da loja. Então você tem que trabalhar o pilar de extração. Às vezes as pessoas estão entrando, mas não estão comprando. Então você tem que trabalhar o pilar de conversão. Tá entendendo, turma? Olha só a importância de ter uma cultura de venda, tá? E aí, olha só, tem donos de empresa que falam assim, Luciano, como que eu faço para ter um time pujante, um time que bate meta, que entrega resultado, sabe, com sangue nos olhos? Um time que fica até mais tarde para entregar o resultado, porque ama o que faz. E eu olho bem para a cara daquele cara e falo assim, velho, tem que trocar, você tem que sair do departamento, cara. Você tem que pôr um gestor comercial aí. Ou então você tem que, sei lá, de repente colocar alguém para ser um sócio e cuidar da parte de vendas, ou contratar alguém para vendas. Mas por quê, Luciano? Porque o cara não tem essa garra, essa energia. O cara não tem essa cultura de venda. Isso não fica pujante no sangue dele. Como que ele quer ter um time batedor de meta, pujante, se ele não tem essas atitudes, esse comportamento? A cultura, ela vem do dono. Tudo aquilo que é importante para o dono, que o dono coloca energia, que o dono está o tempo todo mostrando para o time, acontece. Se eu quero terceirizar isso para alguém, as coisas não funcionam. Pelo menos não do jeito que eu gostaria ali. Então, turma, pensa nisso, tá? E vendas é o motor de qualquer empresa. Vendas é o motor. Sabe? Você pode ter o produto lindo, maravilhoso, bonito, mas se ele tiver lá na estante empoeirado e não tiver um processo definido para vender aquele produto, cara, esquece. Sabe? Esquece. Tem um monte de gente aí que tá falando assim, Luciano, a gente atende empresário, né? Então todo dia eu tô em contato com pessoas diferentes. Tem muitos que falam para mim assim, Luciano, o meu concorrente, ele é tão nojento, a loja dele é tudo suja, sabe? A fachada é feia e ele tá vendendo muito mais que eu, cara. Ele tá vendendo mais que eu. Eu não sei o que os clientes vêem nele. E olha só, eu não sei o que você está falando, né? Não conheço a fachada dele, não conheço a loja dele, mas eu sei o que o seu cliente está fazendo. O seu cliente está comprando mais dele do que de você. Será que o cara é tudo isso que você está falando? Será? Tá entendendo? Olha a importância, né, da gente ter um processo bem definido. Porque o cara está vendendo, né? Muitas vezes a gente quer crescer, quer escalar, mas a gente não está olhando para o processo. Eu não estou olhando para o funil. Então eu estou sofrendo uma venda se eu não tenho todos esses indicadores na palma da minha mão. Se eu não estou trabalhando isso, né? Se eu não estou criando todo o meu ritual de cultura olhando para esses indicadores. Então, turma, pensa nisso, tá? E aí, o outro pilar é a ambição do colaborador, né? Eu contei a história aqui do corretor que me atendeu e perdeu uma venda, né? Olha só. Pega essa visão. Como que eu gosto de contratar vendedores, tá? Ao longo da minha jornada, já vendi aí, já escalei meus negócios aí para 50 milhões de vendas, tá? Já trabalhei com consultor também, alavancando empresas. A gente pegou uma empresa do zero, praticamente do absoluto zero, a faturar quase 4 milhões no ano, 3,8 milhões no ano de mentoria, né? E hoje estou seguindo carreira solo, porque eu vi que o negócio lá estava indo numa visão muito mercenária, só quero faturamento. Então não estava muito alinhado com a minha visão, né?
Começamos vendendo um programa de cultura por 25 mil, daqui a pouco a gente está vendendo por 120 mil, não sei quanto está hoje, mas foi para uma outra linha, né? E aí eu quis seguir carreira solo aqui, porque realmente eu quero ajudar, quero trazer um programa diferenciado aqui para os empresários. Mas a visão que eu quero que vocês tenham aqui é, tá? Como que eu contrato vendedor para o meu negócio? Tá? Então eu já contratei numa consultoria, onde eu prestei serviço, já contratei nos meus negócios, sempre contratei vendedor na minha vida. Sempre trabalhei com vendas, sempre contratei vendedores. Né? 14 anos sendo empresário. O que eu descobri ao longo da minha vida? Né? Porque o vendedor é uma peça fundamental também na cultura da empresa e para você conseguir entregar os resultados que você busca. Né? Eu sempre gostei de vendedor que tem brilho nos olhos, turma. Brilho nos olhos. Contratando para mim e contratando também para os outros via consultoria, tá? Sangue, o cara tem que... Vendas é sangue pulsando nas veias o tempo todo, sabe? E vendedor que tem brilho nos olhos é aquele vendedor que tem um sonho grande, que tem fome, que tem ambição, o cara que quer crescer. É uma besteira você pensar que você vai contratar um vendedor, que você vai treinar ele nas suas vendas e o cara vai sair, vai levar todos os seus clientes. Tem gente que pensa assim, e pensar assim é pensar muito pequeno. Porque sempre tem mercado para todo mundo. E outra, quantos clientes que você consegue atender? Talvez você consiga atender, sei lá, você tem sua capacidade limitada. Se você contrata 1, 2, 3, 4, 5 vendedores e você cuida da estratégia do negócio, você descentraliza a venda, você consegue ter múltiplos vendedores com múltiplos negócios sendo negociado a todo momento. Tá? Então não pensa assim. Pensar assim é pensar pequeno. Mas o vendedor que tem ambição, que tem brilho nos olhos, esse cara é o cara que eu quero do meu lado. Esse cara é o cara que vai falar para o cliente, a casa é essa, essa e essa. Qual que você gostou? Vamos lá agora. Ou então liga para o proprietário, cara, tem uma pessoa interessada aqui, eu quero levar a pessoa lá, hoje não posso, mas quando que você pode? Amanhã eu posso. O cara tem que ter atitude. Turma, sucesso é atitude. Não adianta, a pessoa não tem atitude, como que ela vai ter sucesso na vida? Eu não quero uma pessoa fracassada trabalhando no meu negócio. Isso é cultura de venda, cara. É você olhar para a pessoa e trazer a pessoa certa. Tem brilho nos olhos? O cara fala sobre sonho? O cara tem gás para isso? Isso é importante. Segundo ponto aqui, tá? A gente começa a olhar pro tempo que o cara tem de experiência com a área. Acho que vendas é um negócio muito importante também a gente olhar para isso, porque diferente de outras áreas, vendas é resiliência. Então, quanto mais o cara recebe não, mais ele tem que saber lidar com não. Porque senão ele acaba assumindo que aquilo ali é um problema com ele. Na verdade, não é um problema com ele. Todo vendedor vai ouvir mais não do que sim. Essa é a verdade. Você recebe 7 nãos para receber 3 sims. E essa é a vida. Então, quanto tempo o cara tem, quanto de resultado o cara já gerou pelas empresas que ele passou. Cara, por que você escolheu essa área para trabalhar? E aí tem gente que fala para mim assim, pô, Luciano, porque eu estava desempregado e aí eu fui arrumar um bico de vendas. Cara, nem contrato. Luciano, eu estou nessa área porque eu sei que é a área mais bem paga que existe, que nenhuma automação vai conseguir substituir o vendedor. Eu tenho sangue nos olhos, cara, eu tô aqui para entregar resultado, para bater meta. Eu tenho os meus sonhos também. Tá, qual que é o seu sonho? Cara, meu sonho é conseguir construir uma casa própria, XXPTO, tal, ter tal carro, né? Turma, é importante você saber qual que é o sonho do seu vendedor. Por quê? Porque você vai conseguir motivar esse cara se você souber qual que é o sonho dele. Tá? Olha, assim, entenda qual que é o sonho. Por quê? Segundo passo aqui, você precisa contratar uma pessoa que seja uma pessoa humilde, que aceite ser treinado. Por quê? Dentro da minha empresa, por exemplo, eu tenho um processo de venda. O cara não pode fazer o que ele quer. Ele tem que chegar e fazer o processo. Seguir o processo. Tem empresas por aí que contratam o vendedor e deixam o cara jogado lá. E aí o que acontece? O cara vende do jeito que ele quer vender. Só que aí não tem nenhum indicador, não tem métrica, o cara não alimenta o sistema, o cara não traz dados para as reuniões.
trabalha demais, tem pouco resultado e a empresa fica à mercê. Fica a Deus dará. Então, para mim é muito importante que a pessoa seja treinável. O que é um colaborador que é treinável? É um cara onde eu consigo desenvolver ele. Eu não quero o cara que já sabe de tudo, que não preciso treinar, não preciso fazer treinamento, não preciso ler livro, não preciso... Não, para mim esse cara não funciona. Então, a cultura, ela começa na onde? Na contratação. Se eu trazer uma pessoa desalinhada com a minha cultura, não existe liderança que dê jeito nessa pessoa. Então, na contratação, eu vou fazer algumas perguntas para entender se esse cara tem fit com a minha cultura. Por exemplo, cara, o que você gosta de fazer nas horas vagas? O que eu espero ouvir dessa pessoa? Pô, Luciano, eu gosto de estudar, de me desenvolver, eu gosto de ler um livro, eu gosto de estar fazendo um curso. Tá, beleza, eu quero ouvir isso. De repente, o que eu escuto? Pô, cara, nas minhas horas vagas eu gosto de estar bebendo, de estar no barzinho com os meus amigos, estar curtindo a minha família, isso, aquilo, tal. Opa, já me ligou um estado de alerta. Esse cara não está se desenvolvendo. Eu preciso de gente dentro da minha cultura que gosta de se desenvolver, porque isso está no meu DNA. Eu me desenvolvo o tempo todo. E aí eu vou lá e faço a segunda pergunta. Cara, nos últimos 12 meses, quanto que você investiu no seu conhecimento, no seu autodesenvolvimento? Quais cursos você fez? Quais livros você fez? Pô, Luciano, sabe o que acontece, cara? Não fiz nenhum curso, não. Porque eu estava com a grana meio curta, meio apertada, e a empresa lá também não estava investindo em mim. Então eu não fiz nada. Cara, nem contrato. Nem contrato. Por quê? Porque tem tem podcast gratuito, tem livros, e-books gratuitos pela internet, tem um artigo que a pessoa poderia estar lendo, estar se informando. Se o cara não fez nada, meu amigo, não serve para trabalhar aqui. Não serve. Tá? Então, turma, é saber trazer as pessoas certas e alinhadas para o seu negócio. Isso vai garantir que você, né, se você tiver um processo definido, tiver um funil definido, e aí você está medindo cada etapa desse funil, isso vai garantir uma previsibilidade de receita no seu negócio. E assim, não adianta nada vender a qualquer custo. Tem muitas empresas vendendo à torta direita. Cara, no faturamento é vaidade. Vendeu 1 milhão no mês, mas está com uma dívida, ficou 50 mil reais negativo, era melhor não ter vendido. Você vendeu 1 milhão, trabalhou demais, colocou dinheiro no bolso de todo mundo, dos colaboradores, do fornecedor, pagou o aluguel, pagou a manutenção dos carros, pagou tudo. E deu 50 mil reais de prejuízo. Ou seja, você ficou mais pobre. Você vendeu 1 milhão e ficou mais pobre. É burrice. É melhor não vender, então. Está se afundando. E tem gente que fala assim, mas sabe o que é? A empresa está dando prejuízo agora, mas ali na frente essa conta vai fechar. Turma, não vai nessa onda. Não vai nessa onda. Grandes empresas, por exemplo, um restaurante do McDonald's, ele abre, aí não está dando prejuízo, está fechando, 2, 3 anos no vermelho. Chega uma hora que eles atingem o ponto de equilíbrio. E aí aquela loja começa a se pagar. Grandes empresas fazem isso, mas você com uma empresa pequena, cara, se você não atingir seu ponto de equilíbrio ali no 3º, 4º mês, talvez você já está fechando as portas. Então, por isso que é importante ter um processo definido, ter uma cultura de venda. E assim, a cultura ela vem do dono, tá? Ela vem do dono, vem da sua importância. Se você tem um processo de venda, principalmente um processo complexo, se você vende serviço, dependendo do serviço que você vende, é um processo complexo. Se você não trabalha, não coloca energia nesse processo, esquece, cara. Ninguém vai pôr. Ninguém vai pôr. Para definir o funil, para definir o script, para definir o seu playbook de vendas, ninguém vai pôr energia. Então, assim, por isso que se chama cultura de venda esse podcast. Porque, cara, a cultura dentro do seu negócio, ela é a sua cultura. Então, se você coloca energia nisso, se você se preocupa com isso, o seu time vai se preocupar. Vai colocar energia. E se não se preocupar? E se não colocar energia? Cara, você só tem aquilo que você tolera. Tá bom? Então, pensa nisso, turma. A ideia desse podcast foi realmente trazer para vocês esse conteúdo aqui valiosíssimo
tá? Para você conseguir escalar o seu negócio. E agora eu quero te falar que se você ainda não é inscrito no canal, cara, se inscreva aqui no YouTube, se você estiver no YouTube, se você estiver no Spotify, na Deezer também, começa a seguir a gente aí, tá? Porque toda semana a gente traz um podcast aqui olhando para a parte de cultura organizacional, para trazer insights, para trazer coisas que você pode implementar no seu negócio e construir uma cultura forte, tá? E se você ainda não fez um diagnóstico de cultura da sua empresa, eu vou deixar também um QR Code aqui na tela. Bata o seu celular aqui, escaneie esse QR Code e preencha uma aplicação para você fazer um diagnóstico gratuito da sua cultura. Nesse diagnóstico, eu vou mostrar para você o que falta, o que está faltando para você construir uma cultura forte e desenvolver também uma liderança forte aí dentro do seu negócio, para que essa empresa não fique dependente 100% de você, tá bom? Então, olha só, faça isso agora, tá? Bata o QR Code na tela e cai para dentro que a gente vai te ajudar, tá bom? Diagnóstico é gratuito, a gente tem poucas vagas, então, se isso fizer sentido para você, aplique aí, tá bom? Turma, tamo junto, esse é o 5º episódio que a gente concluiu aqui, espero que você tenha gostado, né? Cultura de venda, e é isso aí. Até a próxima. Valeu!